A mentira. Até que ponto é saudável e até que ponto se torna patológico? Muitos relacionamentos tendem a adoecer com pequenas mentirinhas, mentirinhas bobas que muitas vezes eram uma tentativa de evitar um conflito. E aquelas amizades? Você nunca teve um amigo que, de 5 histórias, 4 delas eram mentiras, e mentiras deslavadas? Eu te convido então a fazer uma reflexão sobre a mentira. Até que ponto a mentira é bem-vinda e qual é o ponto do patológico? Olá, eu sou Caio Sertain, psicólogo clínico, e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre psicologia, comportamento humano, desenvolvimento, relacionamentos, e antes de seguir o nosso conteúdo e refletir sobre a mentira, deixe nos comentários, você tem dificuldade em falar a verdade? Ou você já teve problemas com mentirosos compulsivos? Siga também nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook e no TikTok. E se inscreva no canal e acione o sininho para os novos conteúdos, uma vez que eu não tenho o dia certo para publicar os conteúdos, e aí você vai ficar por dentro das nossas novidades. Embora não achemos muito aceitável, a mentira está presente desde que somos muito pequenos. Muitas vezes os nossos pais amenizavam nossa infância com histórias não muito verídicas. Por exemplo, como nós fomos concebidos, e em vez de falar que as pessoas morrem, elas viajam para as estrelas, e por aí vai. Seria insano da parte dos pais contar a verdade nua e crua. Parafraseando Santo Agostinho de Hipona, a verdade sem caridade é crueldade. Uma criança não tem a capacidade cognitiva e simbólica para compreender as verdades da vida, e esses conceitos devem ser introduzidos de forma homeopática segundo a capacidade das crianças, conforme elas vão amadurecendo. Pensamos então que esses hábitos vão ser superados conforme a maturidade. No entanto, temos a leve sensação que a vida é construída por pequenas inverdades ou uma falsidade amplamente difundida entre as pessoas. Assim, a famosa mentirinha se tornou aceitável socialmente, que não ficou restrita aos nossos primeiros anos, como aquela criança que seria incapaz de lidar com a realidade, mas é usada amplamente, diga-se de passagem, como um método para evitar pequenas frustrações e decepções no nosso meio social. Ao contar alguma coisa a alguém, tendemos a contar aspectos da verdade, partes de acontecimentos vividos, nos quais, tendenciosamente, é o que o ouvinte gostaria de ouvir. Dessa maneira, as histórias contadas por nós dão um contorno mais grandioso à nossa pessoa. Isto funciona como uma verdadeira cola social, nos dando mais chances de ser aceito. Então mentimos o tempo todo? Ao que tudo indica, nas pesquisas sim. Não sei se é do seu conhecimento, mas uma pesquisa recente procurou averiguar o quanto essa tendência se faz presente. E se descobriu o seguinte: as pessoas na vida adulta mentem 1 a cada 5 interações sociais. Embora não seja totalmente intencional, esse hábito atua como um método altamente adaptativo, conhecido como mecanismo de defesa. Portanto, não seria incorreto dizer que falamos muito pouco sobre o que realmente aconteceu conosco, quando usamos distintos níveis de mentira, ou de verdade se preferir. Essas graduações de mentira, desde aquelas mentiras brandas, brancas, que nós chamamos, que servem como mecanismo de defesa para não olharmos em algumas deficiências que nós temos no nosso dia, até mesmo ao nível de mentira patológica, daqueles mentirosos compulsivos. Sem controle, as mentiras brancas, leves, como, por exemplo, quando chegamos atrasados num compromisso e colocamos a culpa no trânsito, quando na realidade não saímos no horário correto e temos dificuldade com a pontualidade. Ou o esquecimento de uma tarefa de trabalho, quando na realidade não sabemos como realizar essa tarefa e temos dificuldade em pedir ajuda. Ou o esquecimento do aniversário de um amigo importante, quando na realidade estamos desmotivados para cumprimentá-lo naquele dia. Ou quando sua esposa vai no salão de beleza e o resultado não fica lá aquelas coisas, e você tem um certo receio de ser sincero ao ponto de deixá-la mal. Dessa maneira, temos em nossa mente inverdades pouco comprometedoras, prontas para ser usadas. E no outro extremo temos um quadro psicopatológico, denominado de mitomania. Nesses casos vemos um círculo de fabulações, criando situações falsas, e o pior, fazendo de tudo para que as pessoas acreditem nela. Assim, na mitomania, a pessoa se sente confortável com suas invencionices, preenchendo com mais detalhes o enredo da sua fábula recém-criada. Para entender então o mecanismo da mentira, vamos usar a explicação de Sigmund Freud, que tomou emprestado de Santo Agostinho a expressão credo quia absurdum. É tão absurdamente grandioso que eu acredito. A mentira pode ser simples, contudo, há histórias mais elaboradas, mais detalhadas e sofisticadas. Dessa forma, na mitomania, o paciente usa de invenções deliberadas para enganar as pessoas e tirar proveito daquelas histórias. E nunca admite, mesmo tendo a consciência que a história é fictícia, bem como não consegue, mesmo posto à prova e eventualmente descoberto.
Vale ressaltar que para mentiras desonestas e criminosas, usada por psicopatas e estelionatários, não se aplica aqui, já que são consideradas como desvios de caráter. Vamos fazer um experimento? Vou contar um segredo de psicólogo. Vou passar 5 dicas para você identificar um mentiroso. Vamos lá? A primeira dica: estabeleça um padrão. Comece com perguntas neutras. Por exemplo, falando sobre o tempo, sobre os planos que a pessoa tem para o fim de semana. Coisas normais, sem pressão, para que você possa estabelecer um padrão de verdade. Observe a linguagem corporal, o movimento dos olhos, a postura, o tom de voz. Assim você vai poder estabelecer um padrão de como ele age respondendo coisas verídicas. Certifique-se de fazer perguntas o suficiente para você estabelecer esse padrão. O segundo passo é: passe a pesquisar temas mais sensíveis. Uma vez que agora a conversa sai de uma zona neutra e começa a entrar na zona da mentira, observe as mudanças corporais, os olhos, as expressões faciais, a construção da frase. É inevitável que uma mudança estrutural, comportamental, acabe acontecendo quando saímos da verdade e começamos a contar algo que não ocorreu. Por isso a importância da primeira fase, você estabelecer um padrão de normalidade antes de entrar nessa fase. 3. Fique atento à linguagem corporal. O comportamento do mentiroso, muitas vezes, pode ser detectado por sinais, como olhares rápidos para os lados quando está explicando alguma coisa, toques no nariz com as pontas dos dedos, mordiscar de lábios, dificuldade de olhar diretamente para a pessoa no ato da explanação, ou até mesmo piscar de olhos durante a explanação. Preste atenção ao tom e à cadência nas estruturas das frases. Muitas vezes, quando a pessoa está mentindo, ela irá mudar o tom e a dinâmica da frase. O ponto central é observar a velocidade das frases e a estrutura dela. Frequentemente, a pessoa está tentando blindar a história mentirosa e muitas vezes acaba se alongando nas justificativas e explicações. E por último, preste atenção quando a pessoa muda repentinamente o rumo da prosa. Como a mentira gera um desconforto interno, é muito comum mudar o foco da conversa. Isso pode ser um sinal muito importante. É evidente que é preciso muito treino para aferir esses sinais, mas vale ressaltar que esses sinais são visíveis e que efetivamente nós podemos observar durante um diálogo. Até aqui falamos de um tipo de mentirinha que visa enganar as pessoas para uma cola social, uma adaptação frente a algumas dificuldades e inabilidades que a pessoa tem. No entanto, existe uma outra mentira, uma mentira que serve para nos auto-sabotar. Eu explico. Mentirinhas corriqueiras tendem a se adaptar às condições externas, mas o auto-engano tenta aquietar o nosso interior. Eu acredito definitivamente que essa segunda mentira tem um efeito um pouco mais catastrófico. Tende a um descolar da realidade. A pessoa acaba acreditando na sua própria mentira, ignorando algumas questões da sua vida pessoal. Dessa maneira também, ela não só se afasta da realidade, mas ela se afasta daquela pessoa verdadeiramente que ela poderia ser. É muito comum no consultório encontrarmos pessoas que são infelizes no seu relacionamento ou na sua vida profissional e, no entanto, quando questionada, a pessoa ela acredita estar realizada naquela condição. O problema, quando não conseguimos identificar a razão da nossa angústia, do nosso sofrimento, como eu posso mudar algo que eu acredito que não existe? É sério isso, você não acha? Sabia que a maioria dos meus pacientes que procuram terapia assim o faz justamente por essas mentirinhas que a pessoa acaba acreditando ser realidade. Portanto, seja uma pequena ou grande mentira, na realidade é uma tentativa desesperada de ser aceito e de buscar um sentido em sua vida. Apenas estamos tentando procurar um contorno que sirva efetivamente para algum propósito e que consiga dar um sentido à vida. Talvez usemos esse recurso de forma inconsciente para se adaptar a algumas situações que não conseguimos mudar, para podermos sobreviver. É uma pena que muitos apenas descubram isso no final de suas vidas e então possam, enfim, se aceitar. Se por um lado usamos esses recursos para sobreviver e se adaptar às nossas realidades, como está a sua autossabotagem? Como estão as mentirinhas que você tende a acreditar? Em vez de sobreviver, que tal viver realmente?